Estamos de volta, como eu falei pra vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e continuar, tá certo? Então vamos lá, vamos pra cima. Deixa eu ver aqui quais são os portões aqui agora. Barreiras, Coivaras, Jeromeia, Pavussu, Pimenteiras, São Francisco do Piauí e Uruçuí. E o Polo Iracema, que tá bem ali de olho. Não é Iracema? Ó, Dom Inocêncio entrando. Hã? É o Polo Iracema Pedagoga. Esse Iracema é a potência. Vamos lá, meu povo. Seguinte. Como eu falei para vocês, nós temos as transformações físicas e químicas. Então vamos dar um focozinho maior nelas. Os fenômenos ou transformações físicas são aquelas que não alteram a natureza da matéria. Como assim? Você amassar um papel, rasgar um papel, continua sendo papel. Você quebrar um vidro, tá quebrado, mas continua sendo vidro. Amassar uma lata, a luz refletir no espelho, a luz sofrer refração, difração, que são esses efeitos que a luz sofre, são todos fenômenos físicos, porque você não está alterando a natureza da matéria, a sua composição, tá bom? Mudança de fase, quando você fica saindo de sólido para líquido para gasoso e vice-versa. Nessa brincadeira também são fenômenos físicos, certo? Já os fenômenos químicos são aqueles onde vai ter uma alteração da matéria. Por exemplo, a combustão, que na combustão você vai estar, se for uma combustão de um composto orgânico, você vai estar liberando gás carbônico e água. Digestão, o alimento está sendo dissolvido e corroído no estômago pelo suco gástrico. Oxidação, uma latinha toda bonitinha, com o tempo, ela sofre oxidação. Que para o ferro tem um nome específico, né? Que é enferrujar. Ele vai sofrer, vai ficar enferrujado. Tá bom? Corrosão também. Respiração é um fenômeno químico. Decomposição. Então, todo processo onde vai ocorrer a transformação de um reagente em um produto significa que você mudou a sua composição, então é um fenômeno ou transformação química. Vamos fazer umas questões só para a gente pegar a ideia geral. Vamos ver se vocês estão ligados. Ó, a primeira aqui, ó. Nos diferentes exemplos abaixo, que tipo de fenômeno estamos observando? Vamos lá. Forma-se uma película escura na superfície do metal, meu povo. Película escura significa que está sofrendo oxidação. Isso é um fenômeno químico. Tá? Aí ele botou, ó, bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Gente, naftalina é aquelas bolinhas brancas que o pessoal usava muito antigamente. Nunca mais ouvi. Mas se usava muito para espantar barata e traça. Tá? Elas sofrem sublimação, quer dizer, sai do sólido direto para o gasoso. É um processo, é um fenômeno físico, porque mudar de fase não altera a composição, só altera o estado da matéria. Você continua sendo a mesma coisa. O leite azeda. Se o leite azedou, ele estragou. Se começou a estragar, entrando em decomposição, fenômeno químico. Beleza? Olha o outro. Um espelho fica embaçado quando respiramos próximo a ele. Físico, pessoal. Por quê? Se o espelho embaçou, é somente o vapor de água que sai da nossa respiração entrando em contato com uma superfície mais fria. E aí, ele vai sair do estado de vapor para o estado líquido. Então, aquele embaçamento é nada mais do que uma condensação. Banana apodrece, processo de decomposição, é um fenômeno químico, tá bom? Então, você vai analisar uma transformação química e uma transformação física desta maneira. Você vai observar se houve mudança na composição ou se não houve mudança nesta composição, tá bom? Olha aqui a segunda. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Uma primeira aqui, ó. Aquecer uma panela, pessoal, é um fenômeno físico. Certo? A panela só está ficando quente.
Você não está mudando a composição da panela, tá? E acender um palito de fósforo. Quando você acende o fósforo, ele entra em combustão. Entrou em combustão, fenômeno químico, tá? Ferver a água. Pessoal, a água só está saindo do líquido para o gasoso. Você só está fazendo o quê? Mudando de fase, mas continua sendo água. Fenômeno físico. Queimar o açúcar para fazer caramelo. O nome já está dizendo, ó. Eu estou transformando uma coisa em outra. Estou fazendo uma reação química, um processo químico. Fazer gelo físico. Você só está fazendo a água sair do líquido para o sólido. Então, os fenômenos químicos aqui vão ser aquecer um fósforo, acender um fósforo, desculpa, e queimar açúcar para fazer caramelo. 2 e 4, letra B. São os processos que envolvem transformações químicas. Show? Viu como é tranquilinho, não tem nada de outro mundo? Vou até botar uma questãozinha para vocês. Aqui, ó. Essa terceira é de vocês. Analisem com calma e coloca o gabarito aqui para mim no chat. Vamos lá, João Gabriel. O pessoal de Isaías Coelho está participando, Adriel. Os polos aqui, vamos lá, todo mundo. Barreiras, Coivaras, Arrocha, meu povo. 2 minutinhos, coloca o gabarito para mim aqui no chat.
Então vamos lá, meu povo. O pessoal respondeu aqui, muito bem. Pessoal de Barreiras, o André, José. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui a questão com calma. Ó o item 1. A evaporação da água dos mares e dos rios é um exemplo de reação química? Não! De jeito nenhum, meu filho. Evaporação é um fenômeno físico. A água está saindo do líquido para o gasoso, tá bom? Então é físico, não é químico, tá? Item 1 tá errado. Se misturarmos hidróxido de sódio com ácido clorídrico, forma-se cloreto de sódio e água. E temos uma reação química? Correto. Pessoal, quando você coloca um ácido com a base, você forma sal e água, do jeito que ela citou a questão. Isso é reação química, por quê? O reagente se converteu num produto, tá? Ao terceiro. Amarelecimento de papel é fenômeno químico? Sim. O papel está ficando amarelado, pessoal? É que ele está sofrendo reações, algumas decomposições no seu processo. Então, é um fenômeno químico. Resposta correta 2 e 3, letra D. Muito bem. O pessoal de Barreiras, lá do Polo 1. Acertaram o show, meu povo. Muito bem, letra D. Pegou a ideia, Adriel? Por que é letra D? José, viram o detalhe? Aqui era só para observar se estava fazendo a citação correta. E a evaporação, gente, ó, mudança de fase, vamos lá. Fusão, solidificação, vamos lá, ó. Fusão, solidificação, vaporização, condensação, todos esses processos são físicos. E a questão está dizendo aqui que é uma reação química. Por isso que o primeiro item está errado, tá? Evaporar não é uma reação química, é um processo físico. Show? Quando a questão disse, olha, já falou, hidróxido de sódio misturou com ácido clorídrico. Opa, você uniu dois produtos e ele pega e diz, forma-se cloreto de sódio e água. Ele está citando que um reagente está se convertendo num produto. Isso é uma reação química? Sim. E no terceiro, o amarelamento do papel, o papel vai ficando envelhecido e vai sofrendo as decomposições dele, por isso que é um fenômeno químico, tá? Vamos para a quarta questão, ó. Se liga nessa. As seguintes mudanças de cor são evidências de reações químicas em todos os casos, exceto, vamos lá. Primeiro, um bombril úmido, com o tempo, passa de acinzentado para vermelho. Pessoal, se você pegar um bombril, molhar ele, bota na pia, se você fizer isso agora, amanhã meio-dia, ele já vai estar desse jeito aqui, ó. Ele sai de cinza e fica avermelhado, porque ele sofreu uma oxidação. Isso aqui é um fenômeno químico, beleza? Fenômeno químico. Olha a letra C. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. Se desbotou, é porque a tinta, o material que é feito a foto, ela reage com a presença de luz. Sofre uma reação de tipo fotólise, né? A luz desbotou, tá? Então aqui também é um fenômeno químico. Água sanitária na calça jeans descora? Sim, fenômeno químico também. Uma banana escurecendo, se escureceu, começou o processo de decomposição, também é um fenômeno químico. Agora olha a letra B. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo esbranquiçado. Pessoal, isso daqui é o que acontecia, não sei se vocês já viram, porque quando eu falo de lâmpada incandescente, as pessoas olham para mim e perguntam o que é isso. Porque hoje em dia o povo só sabe falar de LED, lâmpada fluorescente. Lâmpada incandescente, pessoal, é aquelas lâmpadas que tem um filamento interno dentro delas, que é feito de um elemento químico chamado tungstênio. Tungstênio, ele é um elemento químico, é um W, usa o W, é o símbolo dele. O W é o símbolo do tungstênio, tá? Elemento químico. O tungstênio dentro dessa lâmpada, ele sofre com uma resistência, né? Então ele recebe a energia elétrica e converte em calor e energia luminosa. Aí faz aquele brilho bem intenso, amarelão. Aqui dali é um fenômeno físico, não é químico, tá? Como a questão quer saber qual é que não é químico, é a letra B. Quinta. Não, essa daqui eu vou deixa eu ver aqui. Não, essa aqui não é de marcar, eu vou fazer, ela é melhor.
A próxima eu vou deixar para vocês. Ó. Na ciência, qualquer transformação que ocorre em determinado sistema é vista como um fenômeno que passa a ser descrito. É necessário comparar o estado inicial e final dos sistemas em questão. Em alguns fenômenos ocorre a alteração química da substância envolvida, em outros não. Com base nisso, analise as proposições abaixo, como físicas ou químicas. Olha aqui, ó. Primeiro, respiração animal. Químico, meu filho. É uma reação que está ocorrendo. Você está transformando oxigênio em gás carbônico. Tá? Olha o segundo item ali, ó. O avermelhamento do lã de aço sofreu um processo de oxidação. O aço enferrujou. Beleza? Terceira, a extração do óleo de coco babaçu. Ó, o nome já está dizendo extraindo, só está tirando o óleo, só está separando. Certo? Continua sendo a mesma coisa. Então é um fenômeno físico. A destilação da água do mar. Pessoal, destilação é um processo de separação de mistura, aonde envolve o ponto de ebulição. Você só está separando os componentes, tá bom? Mais uma vez. Você só está separando. A composição é a mesma, ela não altera. Então é um fenômeno físico. A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Tanto o oxigênio, quanto o nitrogênio, quanto o hidrogênio, quanto o argônio, como qualquer outro gás retirado da atmosfera, é só um processo de separação. Tá? Só está separando os componentes. Continua sendo um fenômeno físico. Então aqui nós temos a sequência, ó. Químico, químico, físico, físico, físico. Muito bem, Adriel. O 4 é físico. Você acertou e respondeu antes de eu falar, ó. Show! E essa sexta aqui, né? Essa aqui não pode errar não, pessoal. Ó, essa daqui é para você acertar, para dizer, agora eu entendi tudo que o professor falou. E aí? Bota o gabarito, bota a alternativa para mim aqui. Todo mundo, vamos lá. Joga aí, Jorginho.
Estou vendo aqui algumas respostas. Letra E, estou vendo uma letra A também. Vamos analisar aqui, ó. Fenômeno químico é aquele que não ocorre alteração na natureza da matéria. Em qual alternativa não ocorre um fenômeno químico? Meu filho, letra A. Formação de gelo no congelador é um fenômeno físico. Lembrando, mudanças de fases são fenômenos físicos. Congelar, derreter, ferver, condensar, sublimar, são todos processos físicos, tá bom? Agora, a letra B, queima do carvão, é combustão, é químico. Amadurecimento. Gente, bota na cabeça de vocês, quando a fruta está amadurecendo ou quando ela está em decomposição, estragando, a composição química dela está mudando. Azedamento do leite, está mudando a composição também. Combustão, o nome já diz, combustão, meu filho, queimou. Se queimou, mudou a composição, então a resposta é letra A. Beleza? Pessoal de Barreira do Piauí, o povo aí tá top, meu amigo. É todo mundo que tá respondendo ou tem um responsável único? Me diga aí, a turma. É todo mundo? Se for todo mundo, ó, pra cima. Diga, Adriel, a dúvida, meu filho, coloque aí pra mim. Ali quando você botou letra E, você tem que lembrar que ali falou combustão, né, ó. Se tu tá provocando a combustão, principalmente de uma substância orgânica como a parafina, tu vai liberar gás carbônico e água, tá? Uma reação de combustão completa, se for completa, libera gás carbônico e água. Show? Você tá mudando. Ah, a parafina é a cera da vela. Não tem a cera da vela? Que ela vai derretendo, só que ali na vela a temperatura não é suficiente para provocar a combustão dela, só para derreter. Mas se você botar num fornozinho mais potente, aí ela entra em combustão. Porque ali só tem, ali tem carbono, meu filho, não é pouco não, viu? Olha essa sétima aqui, ó. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco de óxido de magnésio. Pessoal, olha o que aconteceu. Logo de cara a questão falou que saiu de magnésio para óxido de magnésio. Então você já sabe que é um fenômeno químico. Por quê? Mudou a composição. Ó, a questão foi clara. Saiu do magnésio para o óxido de magnésio. Se mudou, meu filho, é químico. Então, ó, A, C e E já estão fora. Tá bom? E por que é químico? Pois houve a formação de uma nova substância, houve a mudança na composição. A resposta é letra B. Na letra D está errado porque está dizendo que não alterou. E se for químico, altera, tá bom? Eita, na hora que eu vi esse negócio de fita de magnésio, eu me lembrei de uma... Porque magnésio, pó de magnésio antigamente era utilizado como flash. Você já deve ter visto naqueles filmes antigos, quando iam tirar a foto, as pessoas se assustavam muito, fazia aquele puff, dava aquela explosão e dava aquele brilho. Antigamente, não sei se vocês já viram filmes antigos, que o flash ele era bem... Era tipo uma explosãozinha, porque o magnésio, o pó do magnésio, quando você provoca dá uma pequena descarga elétrica nele, aquela energia faz com que ele entre em combustão e ele libera um brilho muito forte. Que nem um flash mesmo, tá? Só que da explosão, antigamente as pessoas não tinham costume de tirar foto, pessoal. Quando tinha aquela explosão, tinha gente que saia correndo, tanto que tem foto antiga que tem duas pessoas paradas e outras se abaixando, outras correndo, porque a pessoa não sabia o que era. Aí via aquele papoco lá, meu amigo, corria todo mundo. E uma vez eu fiz uma experiência, Rosinha, sabe como é que foi? Eu fui fazer uma experiência no laboratório e eu fui mostrar para um aluno como é que era. Exatamente, eu peguei um pedacinho de fita de magnésio com a pinça e acendi no bico de Bunsen, que é tipo um lança-chama que tem dentro do laboratório. Fornecimento de calor. Aí dá um brilho muito bonito. Aí os meninos pedindo para eu imitar Harry Potter, porque o brilho fica parecendo daquele encantamento lá que eles chamam de Expelliarmus. Ó. Vai, professor, diz aí Expelliarmus. Acendia e jogava, aí via aquele brilhozinho sendo lançado. Para menino é bicho que inventa, viu? Vai, professor, faz desse jeito, faz aquilo. Aí o professor foi escutar o menino, rapaz, aí a quinta série aparece de novo. Pensa.
Aí no laboratório de química não dá pra brincar de quinta série, não. É perigoso demais. Então vamos continuando. Meu amigo Fabrício de Isaías Coelho. A Lucineide também. Um abração pra vocês. Oitava. É que é uma questão do Enem mais antigazinha, mas ela é de fenômenos físicos. Como é do Enem, eu quero que vocês tentem. Bolar, vocês vão acertar, eu tenho certeza. O pessoal de Barreiras hoje aqui tá top. Meu amigo, estão acertando é tudo. Vamos lá. Arrocha essa daí pra mim. Qual é a alternativa? Vamos lá, Jorge. Eu chegando, se eu fosse você, tá querendo, sabe o que é isso aqui? Mas eu não sou você. O Jorge fica invocado. O Jorge, cara, não deu tempo não. Vamos lá, meu povo. Qual é a questão aqui? E o gabarito? Ninguém botou. Vamos lá. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidente doméstico. Leia os relatos de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Por isso que você tem que conhecer com o que está trabalhando. Não pode estar misturando as cores de qualquer jeito, tá? A mistura começou a ferver e saiu uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho destacado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. O que foi que aconteceu, pessoal? Vamos lá. Logo de cara, teve uma mistura aí, não foi? Foi feita uma mistura de componentes, certo? Estes componentes, o que foi que aconteceu? Houve uma reação entre eles. Com certeza houve uma reação entre eles. Tá? Essa reação foi devida a quê? Porque ela misturou componentes que reagiam entre si. Tá certo? Então, a primeira coisa, vamos procurar a alternativa onde fala que houve uma reação química. Qual a letra A? As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam? Não, não estão evaporando não, pessoal. Repare que ele disse que a mistura começou a sair uma fumaça. Se começou a sair uma fumaça da mistura, é que algum componente foi formado. Houve uma reação. Com a mistura, houve a produção de uma solução asfixiante? Solução não, né, meu povo? Foi uma fumaça. Solução é um líquido. As substâncias sofrem uma transformação pelo contato com o oxigênio do ar? Não, não foi pelo contato com o oxigênio do ar, não. Foi com a mistura entre elas. Tá? Porque antes elas estavam em contato com o oxigênio do ar e não acontecia nada. Quando elas misturaram entre si, aconteceu. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos? Perfeito. Resposta, letra D. Show? Tranquilinho? Sussa? Vamos lá. Agora a gente vai falar de outras coisinhas que envolvem transformação de energia, meu povo. Os processos de mudança de fase. Quando a gente muda de fase, quando a gente muda de um estado para o outro,
vai envolver absorção ou liberação de calor. Por exemplo, como vocês podem ver na imagem, do sólido em direção ao gasoso, o que está acontecendo? A absorção de calor. Por quê? Porque no estado sólido, pessoal, as partículas precisam absorver energia para aumentar o grau de vibração, tá certo? E esse grau de vibração vai fazer com que elas vão se separando, se separando, se separando, e assim vai saindo do estado sólido até ir para o estado gasoso. Nesse sentido, você pode ver no desenho que tem fusão, sublimação e vaporização, que são processos endotérmicos. Ocorre com a absorção de calor, tá? Já na volta, tem gasoso, tem líquido e tem sólido. Do gasoso para o líquido para o sólido, quer dizer, voltando, as moléculas, para se aproximarem, elas precisam diminuir seu grau de agitação, tá? Para isso, elas precisam perder calor. Então, elas vão perdendo calor, vão diminuindo seu grau de vibração, vão se reaproximando, formando interações, ligações, e saindo do estado gasoso, indo para o líquido, depois para o sólido. Como ocorre liberação de energia, esses processos são o quê? Exotérmicos. Então, todas as mudanças de fase do sólido em direção ao gasoso são endotérmicos e do gasoso voltando para o sólido são exotérmicos, tá certo? Aí nós temos os processos de condensação e solidificação, que são exo, mas tomem cuidado com a sublimação, tá, pessoal? Por quê? A sublimação, ela pode ser tanto endo quanto exotérmica. Depende do sentido. Porque quando sai do sólido em direção ao gasoso, a sublimação aí é chamada de processo endotérmico. Mas do gasoso voltando para o sólido, aí o processo é exotérmico, tá? De novo, do sólido para o gasoso, endo. Do gasoso para o sólido, exo, tá? Alguns livros aparece a palavra ressublimação, tá bom? Mas não são todos que usam esse termo. Então, a maioria dos livros usa somente a palavra sublimação para os dois sentidos. É por isso que você sempre tem que dizer, sublimação, cuidado. Dependendo do sentido, ou é um ou é o outro, tá bom? Então, vamos seguindo, ó. Lembrando, processos endotérmicos, quando libera calor, o ambiente é aquecido, a sensação de calor, como eu falei anteriormente. No endotérmico, como está absorvendo o calor do ambiente, a sensação é que ocorre um resfriamento, tá? Olha aqui. Todas as reações químicas e bioquímicas liberam ou absorvem energia de alguma forma. Os processos que liberam calor são denominados exotérmicos e nos transmitem sensação de aquecimento. Por outro lado, a sensação de frios que sentimos ao sair de um banho ou quando pegamos um cubo de gelo está associada a processos endotérmicos. Tais processos evaporam e fusão de água, tá bom? Evaporação e fusão de água absorvem. Show? Agora vamos citar eles devagarzinho. Aqui eu botei de novo a mesma imagem, mas eu quero passar logo aqui para um exemplo antes da gente fazer a parte de fusão e as demais. Bom, a sublimação da naftalina, gente, é um processo exotérmico, como eu falei para vocês. Depende, mas eu coloquei falso por quê? Porque ele está citando a naftalina como um processo do sólido para o gasoso, tá bom? E nesse processo é endotérmico, não é iso. E o correto aí era você botar o seguinte, que a sublimação depende do sentido, tá? Ela pode ser endo ou exo, certo? Segundo, a condensação do vapor de água é um processo exotérmico? Sim, porque condensar é vir do gasoso para o líquido, então é exotérmico, está liberando calor. Fusão é um processo endotérmico? Sim,
está absorvendo o quê? Calor. Absorve calor e é um processo endo. Evaporação da água é endo? Também. Por que ela é endo? Porque a evaporação da água ocorre absorvendo calor e o líquido sai da fase líquida para a fase de vapor, tá bom? Então a resolução aqui vai ser 2, 3 e 4 estão corretas, letra D. Tá? Agora vamos falar das citações. Como eu já disse, o gelo, processo de absorção. Condensação, processo de liberação. Mas eu quero que, como eu já falei muito de endo e de exo, eu quero que se preocupe bem com isso aqui, ó. Deixa eu até passar lá bem com esse slide também. Aqui. Eu quero focar bem aqui, ó. Fusão. Mudança da fase sólida para a líquida e é um processo endotérmico, tá? Meu povo, o sólido ele vai derreter e para derreter ele vai absorver calor, tá bom? Uma coisa importante, durante a fusão e também a ebulição, não se esqueçam que a temperatura permanece constante até o processo encerrar. Enquanto o processo não encerrar, a temperatura permanece constante, ok? E na fusão, claro, não nesse caso que está aparecendo aqui, mas a fusão ela absorve calor do meio. Quando for aquelas fusões que ocorrem na temperatura suportável ao nosso corpo, a sensação que temos é de frio, tá? Só que a fusão, gente, tem uma curiosidade, principalmente com a água. Gente, a água é uma substância que ela tem um comportamento anômalo, ela tem um comportamento totalmente diferente das outras substâncias, tá bom? A maioria das substâncias, as substâncias comuns, quando algo derrete, tá? Quando derrete, ela derrete quando você aumenta a pressão, dificulta ela de derreter. Desculpa, quando você aumenta a pressão, dificulta. No caso da água, quando aumenta a pressão, facilita ela derreter. Exatamente, Andrei. É top mesmo. Ó, por que a patinação no gelo ela é possível? Quando o patinador está ali com a lâmina do patins exercendo pressão sobre o gelo, aquela pressão vai provocar um leve derretimento ali na superfície do gelo, fazendo com que fique mais fácil deslizar. Certo? Porém, do momento que o patinador tira o pé, aquele pouquinho lá que derreteu devido à pressão solidifica novamente, por causa da temperatura que ele se encontra. Então, o patinador, no momento que ele pisa ali no gelo, ele provoca um pequeno derretimento, porque o aumento da pressão facilita a fusão, exatamente naquela região que está tendo contato, tá? Isso é uma curiosidade da água. Quando você aumenta a pressão sobre o gelo, facilita a fusão. Tem um experimento, muita gente na física usa, que é o seguinte: é quando você pega um bloco de gelo e coloca um fio metálico nesse bloco e coloca os pesos dos dois lados, tá bom? Quando coloca o peso, o que acontece? A pressão exercida pelo fio faz o fio atravessar, lógico, isso é de maneira lenta, tá, gente? Não é rápido. Faz o fio atravessar o bloco de gelo, porque aonde dá a pressão ele derrete, mas só aonde exerce a pressão. Na hora que a pressão passa, a parte de cima volta a congelar novamente e o fio atravessa o bloco de gelo e não rompe ele no meio. É muito interessante. Eu já fiz esse experimento uma vez, você fica assim olhando, rapaz, a gente fica pensando que não é de verdade. Solidificação. Botei até essa fotozinha que eu tenho certeza que todo mundo já viu uma garrafa de cerveja ou de refrigerante ou de água que estourou dentro do congelador. Todo mundo aqui. E muita gente se pergunta, por que é que estoura? Mas vamos entender primeiro o que é solidificar. Solidificar é a passagem da fase líquida para a sólida em um processo exotérmico, tá bom?
Só que, como eu falei para vocês, a água tem um comportamento muito diferente das outras substâncias, gente. A água é uma das poucas substâncias na natureza que, quando congela, o volume aumenta. A maioria das substâncias, quando congelam, o volume diminui. É por isso que quando você deixa uma garrafa de bebida, ou uma garrafa de refrigerante, ou uma garrafa com água, dentro do congelador, o que é que acontece? O volume aumenta e o aumento do volume faz com que a garrafa estoure. Certo? Por que ela estoura? Por causa do aumento do volume da água. Eu acho engraçado que uma vez um aluno me perguntou assim, professor, que eu usei o exemplo da cerveja, que muita gente já viu, né? Professor, e por que garrafa de, por exemplo, de cachaça não quebra? Aí já tem uma outra explicação, pessoal. Ó, é porque a garrafa de cachaça, geralmente, 40% da composição dela é álcool. A cachaça, o uísque, essas outras bebidas, né? E o ponto de fusão do álcool é muito mais baixo. Então o álcool nunca vai congelar dentro do congelador, que chega no máximo a menos 18 graus. Tá? A água não, congela zero. E uma bebida como a cerveja, a quantidade de álcool varia em torno de 5%. Então é pequena a quantidade de álcool, tá? Um refrigerante não tem, só é água e outras misturas. O ponto de fusão vai baixar, não vai ficar zero, vai ficar menor que zero. Porém, a temperatura que o congelador alcança provoca com que esse líquido congele. Como tem água, a água quando congela expande. Quando expande, a garrafa quebra e fica deste jeitinho que está aí, ó. Certo? Por quê? Porque a água tem essa característica. Quando ela congela, o volume dela aumenta, então ela tem que sair para algum lugar. E vai sobrar para a pobre da garrafa que vai quebrar, tá bom? Ó. Se o volume aumenta, o que é que acontece com a densidade? Diminui. Porque a densidade é igual a massa sobre o volume. Como a água tem a tendência a aumentar o volume quando congela, a densidade diminui. É por isso que o gelo flutua, meu filho. O gelo flutua e a gente vê um iceberg, montanhas, toneladas e toneladas de gelo flutuando no mar. Por quê? Porque o gelo é menos denso que a água. Então ele vai flutuar, tá bom? Por causa do fato da água aumentar o volume. Show? E esse aumento de volume é por causa do tipo de cristal de gelo que é formado. A água forma um cristal espaçado, que gera espaços entre as moléculas, fazendo com que ela aumente de tamanho, aumente, aumentando o volume e diminuindo a densidade. Show? Vamos lá. Cuidado, meu povo, gelo é diferente de gelo seco, porque gelo é água sólida e gelo seco é gás carbônico na fase sólida, tá bom? Ó, por que é então que o nome dele é gelo seco e o gelo de água é só gelo? É porque o gelo de água, pessoal, quando você segura ele, primeiro não vai queimar a sua mão, né? Porque só tá a 0 graus. Ele começa a derreter, quando ele derrete vai liberar água, então vai ficar molhado a sua mão, né? Gelo seco, primeiro, não pega em gelo seco. Porque é menos 75 graus a temperatura que ele está. E essa temperatura com certeza vai queimar a sua mão. Porém, se você pegar com uma luva adequada, você percebe que quando você vai passar o dedo, mesmo com a luva, você vai perceber que é áspero. E que em nenhum momento vai aparecer um líquido. E isso ocorre porque gelo seco sofre sublimação. O que é a sublimação? É a passagem da fase sólida direto para a gasosa e vice-versa. Como ele não passa por uma fase líquida, você não vai perceber a existência de um líquido. Vai ser só o sólido desaparecendo. Tá bom? Por isso que gelo seco é diferente de gelo. Primeiro na composição e também no estilo do material. Agora a vaporização. Cuidado que a vaporização, gente, é a passagem do líquido para o gasoso, mas é um processo endotérmico. E ele é um processo que sofre situações diferentes.
Porque tem 3 tipos. A evaporação que é lenta, a ebulição que é rápida e a calefação que é instantânea. Vamos ver primeiro a evaporação. Pessoal, a evaporação é um processo lento porque ela é superficial. Ela só ocorre com as moléculas que estão aonde, ó? Na superfície do líquido. As moléculas que estão na parte interna de toda a massa da água não evaporam, elas estão lá de boas, certo? Só quem evapora são as que estão na superfície. E a evaporação ocorre em várias temperaturas, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Por quê? Quando a gente está no ponto de fusão, está ocorrendo a fusão. Quando está no ponto de ebulição, está ocorrendo a ebulição. Mas entre esses dois valores ocorre a evaporação. Claro que quanto mais quente, mais evapora, tá? Então não esqueçam. Evaporação é uma vaporização lenta que ocorre na superfície, tá bom? Fatores que afetam a evaporação. Vamos lá. Vou usar como exemplo uma roupa. A gente está lavando roupa hoje, vamos botar a roupa para secar. Tem situações que vão facilitar essa roupa de secar, tá certo? Por exemplo, quanto maior a área de contato, mais rápido vai ser a evaporação. O que é que eu quero dizer? Você colocar uma toalha aberta no varal, ela seca mais rápido do que você colocar ela toda embrulhada, toda amassada, toda de qualquer jeito. Tá certo? Por causa que o aumento da área de contato, você tem maior espaço de superfície para que mais moléculas evaporem. Show? E a ventilação? Quando está ventando, o vento consegue reduzir um pouquinho a umidade ao redor daquela peça molhada. Então a ventilação faz com que aquela roupa evapore mais rápido, tá? Quer dizer, quanto maior a área de contato e quanto maior a ventilação, mais rápido vai ser a evaporação. Então, se eu diminuir a área de contato e colocar num local que não está tendo ventilação, a evaporação fica mais lenta, tá certo? Claro que o aumento da temperatura também, quanto maior a temperatura, mais rápido se agita as partículas e assim a evaporação ocorre de maneira mais acelerada, tá? E a umidade. Gente, em dias chuvosos, você vai perceber que a evaporação é bem lenta, a roupa seca muito, demora muito, muito devagar. Em dias mais quentes e secos, com menor umidade, você percebe que a evaporação é mais rápida, tá bom? Por quê? Num dia com umidade alta, você tem que lembrar que o ar ele tem um grau de saturação para ter vapor d'água. Quando essa saturação atinge o limite, o que é que acontece? Chove. O que é a chuva? A chuva é porque a umidade do ar, a quantidade de água no ar está alta e uma hora ele vai precipitar, certo? Porque o ar já não suporta tanta umidade, beleza? Então são esses fatores que afetam, que aceleram uma evaporação. Ok. Então, pessoal, trocou a pilha aqui rapidinho, vamos lá? Bom, já caiu uma questão no Enem sobre isso aí, perguntando por que a água no pote de barro, numa moringa, é tão fria. Ela, assim, claro, gente, não é gelada como da geladeira, mas ela é bem mais agradável a beber do que a natural. Por quê? Todo pote de barro, ele é poroso, tá bom?
Então a água que está do lado interno, ela vai atravessar os poros, deixando o pote úmido. Por isso que todo pote de barro, quando você pega fora dele, ele é friozinho. Essa umidade no interior dos poros evapora, tá certo? Mas para evaporar, ela precisa absorver calor. E ela tem que tirar esse calor de algum lugar. E ela tira da onde? Ela tira de todo o redor. Ela tira do pote, ela tira do meio externo e também da água que está no interior do pote. Por quê? Porque a evaporação é um processo endotérmico. É por isso que quando nós saímos do banho todo molhado sem secar, a gente vai ficar com o corpo com aquela sensação frio. Na hora que bate um vento, você sente um frio. Por quê? A água evapora, mas ela evapora tirando o calor da onde? Do seu corpo. Então a gente tem aquela sensação agradável de frio. Porém, quando a água vai evaporando pelo pote, dessa parte superficial de fora, pelos poros, ela absorve calor, deixando a água interna uma temperatura um pouco mais baixa. Claro, não é muito baixa, mas deixa mais fria. O suficiente para beber de maneira bem mais agradável do que natural. Porque natural aqui em Teresina, meu povo, pelo menos aqui na nossa região, nosso Piauizão, é perto dos 40, né? É quase fervendo. O pote de barro faz a bichinha pelo menos para uns 20, uns 22. A gente já bebe numa temperatura mais agradável, tá? Aqui é da moringa. Beleza? Depois da evaporação, temos a ebulição. Ebulir, o nome já diz, formação de bolhas. É quando vaporiza formando bolhas, tá certo? O que é que acontece? A pressão de vapor se iguala à pressão externa. Beleza? Aumenta a pressão de vapor quando iguala a pressão externa. Ó, a pressão externa tem um valor fixo, tá? Então ela vai fervendo, fervendo, a pressão de vapor vai aumentando. Na hora que elas se igualam, ocorre a ebulição. Só que a ebulição tem algo interessante, que é a altitude. Ó, locais muito elevados, quanto maior a altitude, certo? Menor vai ser a pressão externa. Se a pressão externa diminui, o ponto de ebulição diminui junto. Por quê? Porque a ebulição depende da pressão externa. Se tu aumenta a pressão externa, você precisa aumentar a pressão de vapor, então o ponto de ebulição aumenta. Se você diminui a pressão externa, a pressão de vapor também diminui e você faz a água ferver numa temperatura menor. Por exemplo, lá em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altura, tá? A gente brinca que o avião sobe e fica lá, né? Ele não pousa não, sobe e continua lá em cima. O que é que acontece lá, pessoal, nos Andes? Como a altitude é muito elevada, a pressão externa lá é menor. Tanto que quando a gente assiste futebol, o pessoal não fala que o ar rarefeito faz a bola fazer percurso, ir mais rápido, ela tem uns efeitos diferentes. Como o ar é rarefeito, a pressão é menor, isso afeta no ponto de ebulição da água. A água lá não vai ferver a 100 graus, vai ferver ali uns 9, tem que calcular aqui, mas eu acho que é uns 90 ou 92 por aí. Ela vai ferver numa temperatura menor. Então a água lá ferve primeiro do que aqui. Se você colocar água para ferver aqui e alguém lá ao mesmo tempo, lá a água ferve primeiro. Só que a comida fica pronta primeiro aqui. Por quê? Porque aqui a água vai ferver na temperatura de 100 graus. E a comida para cozinhar precisa de calor e não da água fervendo. Então, em locais muito altos, a pressão diminui, pressão externa, e o ponto de ebulição também, tá? Então, a ebulição, ela depende da pressão externa, ok? Por isso que a gente diz que o ponto de ebulição tem que ser avaliado o quê? Ao nível do mar, que é quando a pressão é considerada de 1 atm, tá bom? Pessoal, nosso tempo está encerrando. Na próxima semana a gente continua, vou até gravar aqui, paramos em ebulição. A gente continua, vamos falar dos outros pontos e continuar com o nosso conteúdo, tá bom, meu povo? Um abração para vocês, gente. Tchau, fui!